Essa é para você, meu colega de nono ano, que perdeu a aula de construção de gráficos de funções de primeiro grau. O que nós vamos aprender hoje? Vamos aprender a construir gráficos de funções de primeiro grau utilizando apenas 2 pontos. E vamos identificar uma função crescente e uma função decrescente por meio do gráfico e também da lei de formação. Você precisa lembrar do sistema cartesiano, que é formado por duas retas perpendiculares entre si, quer dizer, formam 90 graus entre si. Ou ainda tem uma deitada e uma em pé. Elas se cruzam no ponto que a gente vai numerar de 0. Vamos numerar com 0 ali. Ele foi colocado de ladinho, porque não dava para colocar bem no cruzamento, que ia ficar feio demais. O eixo horizontal é o eixo das abscissas, como você deve lembrar, que é o eixo X. À direita aí do cruzamento, você tem o mais 1, mais 2, mais 3. Então, à direita tem os positivos na horizontal. Ainda na horizontal, à esquerda do zero, você tem os negativos. Na vertical, que é o eixo das ordenadas, o eixo Y, acima nós temos os positivos e abaixo nós temos os negativos. Ainda, essas 4 regiões são chamadas de quadrantes. Tem o primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro e quarto quadrantes. Nós colocamos aí também 2 pontos com as suas coordenadas. O ponto A com coordenadas 1 e menos 3 e o ponto B com coordenadas menos 3 e 1. Veja que são os mesmos números, mas a posição deles aí dentro desses parênteses fez com que eles ficassem em lugares, em quadrantes diferentes. Essas coordenadas são chamadas de pares ordenados. Quanto aos pares ordenados x e y, par porque são 2 elementos. E ordenado porque a ordem é importante, é fixa. Então, tem esse nome de par ordenado, não é porque alguém achou bonitinho, não. Tem uma lógica, par porque são 2 e ordenado porque a ordem é importante. Você não pode mudar, não deve mudar essa ordem. O par ordenado é indicado por uma letra maiúscula. Como você viu, eu chamei de A, chamei de B, você pode chamar de qualquer outra letra maiúscula. Se mudar a ordem dos números dentro do par, muda também a localização do ponto no plano cartesiano. Como exemplo, você tem o ponto A, 1 e menos 3, e o ponto B, menos 3 e 1. Eles ficam em posições diferentes no sistema cartesiano, lá em quadrantes diferentes, como você viu agora há pouco. Agora vamos começar a construção do gráfico de função de primeiro grau. Primeiro, ele é sempre uma reta. E se você vê um gráfico que é uma reta, você já sabe que ele é gráfico de uma função de primeiro grau. Para construir, nós precisamos de 2 informações. A primeira é a lei de formação da função, ou a regra, a fórmula, e também de 2 pares ordenados. As funções de primeiro grau podem ser crescentes ou decrescentes. E isso pode ser facilmente percebido tanto na lei de formação quanto no gráfico. Vamos construir o gráfico da função definida por y igual 2x mais 4. Perceba que o mais 4 está sozinho e o 2 está acompanhando o x. O 2 está grudadinho ali no x, enquanto o 4 está sozinho. É importante destacar logo quem é que está sozinho e quem é que está acompanhando o x. O primeiro par ordenado, já que a gente já tem a lei de formação é y igual a 2x mais 4. Nós já temos isso. Agora vamos procurar os pares ordenados. E o primeiro par ordenado que vamos encontrar é aquele formado por 0 e pelo número que está sozinho, sempre nessa ordem. Então, 0 e 4 é o primeiro par. 0 já dá a regrinha que a gente está elaborando e o 4 que é o número que está sozinho. Nessa ordem aí você tem o primeiro par. Deste par, nós vemos que o x é o que vale 0, porque no par ordenado é sempre primeiro o x, depois o y. Então, ali o x é 0 e o y, que é o segundo elemento do par, é o 4. Para encontrar o segundo par, nós precisamos fazer uma conta. Que conta? Você vai escrever x igual menos 4 sobre 2, dividiu aí, deu menos 2. Quer dizer, você vai pegar o cara que está sozinho lá na lei, y igual a 2x mais 4, o mais 4 é que está sozinho.
troca o sinal desse mais 4, escreve menos 4 e divide pelo cara que está com a letra. Então, pega o cara que está sozinho, troca o sinal e divide pelo cara que está grudado na letra, que no caso aqui é o 2. Dividiu, deu menos 2. E aí, em miúdos, troca o sinal do que está sozinho e divida pelo número que está acompanhando o x. Em alguns casos, basta você fazer a simplificação. Se não der para dividir aí, você faz uma simplificação da fração e a coisa já está resolvida. Portanto, o nosso segundo par é formado pelo resultado do x, que a gente acabou de encontrar, e pelo zero, sempre nessa ordem. Resultado do x e zero. Então, menos 2 e 0 é o segundo par. Deste par, nós vemos que o x é igual a menos 2 e o y é igual a 0. É importante que você lembre o seguinte a respeito dos pares ordenados. No par ordenado, quando um dos elementos é 0, você vai marcar o ponto em cima do outro elemento lá no plano cartesiano. Em 0 e 4, o x é 0. Então, no plano cartesiano, nós vamos marcar o pontinho em cima do 4, que fica lá no eixo y. Em menos 2 e 0, o y é 0. No plano cartesiano, nós vamos marcar o ponto em cima do menos 2, que fica lá no eixo x. E aí você tem o gráfico. Olha só, nós marcamos no eixo y em cima do mais 4, já que o primeiro par era 0 e 4. Então, como o x era 0, marquei em cima do 4. E o segundo ponto era menos 2 e 0. Como o y era 0, eu marquei em cima do x, que era o menos 2. A função é crescente, pois esse 2 aí na fórmula y igual a 2x mais 4, esse 2 que está grudado no x, ele é positivo, então a função é crescente. Ou se você quiser analisar só olhando o gráfico, basta você vir caminhando lá dos negativos, no eixo x. Vem caminhando dos negativos, passou pelo menos 4, passou pelo menos 3, chegou perto do 2, a mãozinha vai subir. Só vir com a mãozinha lá dos negativos até o menos 2, a mãozinha sobe, acompanhando aí o gráfico. Então você vê que a função é crescente. Para treinar, vamos construir mais um gráfico. A lei de formação é essa daí, que é sempre o nosso primeiro passo, ter a lei de formação. Y igual 4 menos x. E agora vamos para os pares ordenados. O primeiro par é formado pelo 0 e pelo número que está sozinho. Então, o primeiro par aí vai ser 0 e mais 4. Para encontrar o segundo par, calculamos o valor de x, que é menos 4 sobre menos 1, que é mais 4. Esse menos 4, você sabe, veio porque a gente pegou quem está sozinho, que é mais 4, e trocou o sinal. E esse menos 1 vem do menos x. A gente, na verdade, tem aí menos 1x, só que a gente geralmente não escreve esse 1. Então, dividiu, deu mais 4. E escrevemos mais 4 e 0, que é o segundo par. Como o número que está grudado no x é negativo, que é o menos 1, que a gente não escreveu lá, está só o sinal de menos, menos x é menos 1x, podemos afirmar que a função é decrescente. Quanto ao gráfico o gráfico de y igual a 4 menos x, então foi colocado aí para você já o desenho. Você tem aí o ponto lá no eixo y, está marcado o mais 4, que o ponto era 0 e mais 4. E aqui no eixo x está marcado também em cima do mais 4, porque o ponto era mais 4 e 0. A função é decrescente, pois o número que acompanha o x, que é o menos 1, é negativo. O que nós aprendemos hoje? Aprendemos como construir gráfico de função de primeiro grau utilizando apenas 2 pontos. E aprendemos como identificar uma função crescente e uma função decrescente por meio do gráfico e da lei de formação. Assista esse vídeo quantas vezes forem necessárias, procure outras fontes se for o caso e também nos visite aí no Facebook ou no nosso blog.